Olá pessoal, eu sou o DJ Satélite e estou com a Tundo Criativo. Só para não esquecer que hoje nós estamos em Amsterdão, mais uma daquelas. Ninguém me pergunta sobre o meu estado de humor, as pessoas estão sempre a me ver a rir, como DJ Satélite. Eu já houve algumas pessoas que dizem para mim: tu precisas de parecer um pouco mais trancado, precisas ter uma postura mais fechada, porque tudo que nós vemos de ti é sempre a sorrir. Também eu nunca entendi o porquê que eu estou sempre a sorrir. Tipo, acho que é só viver a vida, aproveitar o que eu faço. É a parte que nunca ninguém conta sobre mim. O que é que muitas das vezes aproveita, até porque muita gente nunca sabe onde é que eu estou. Então as pessoas têm algumas curiosidades, mas se calhar muitas são repetidas e umas ninguém diz. É como o que é que ninguém contou. Desde quando comecei, onde eu parei, onde eu recomecei, estás a ver? Porque hoje todo mundo olha e diz: DJ Satélite. Mas não sabe que isso são tipo 25 anos de estrada do meu irmão, a fazer coisas desde miúdo até chegar à idade adulta. E sempre fiquei muito discreto, que é a parte que nunca ninguém perguntou como é que eu vivo a minha vida, além da música. Casa, trabalho, viajar, sair e nunca aproveitar uma foto, sei lá. É a história que ninguém sabe. Na verdade, não é que eu não gosto das minhas músicas. Eu aprendi uma coisa com as músicas. Cada música é uma música e as pessoas vão gostar de uma coisa diferente. Eu propriamente posso talvez ter alguma preferida, mas talvez por ocasião. Mas eu aprendi a gostar de todas elas, porque depois cada uma vai se descobrindo por si só e vai nos trazendo a outros mundos. Então, eu acho que o gancho da música é: tu nunca esperas, tu nunca sabes o que é que vai acontecer com ela, e ela pode trazer muitas alegrias. Aquela que tu menos espera que possa um dia fazer sucesso é aquela que está a bater a porta e a trazer novos mundos. Então, acho que dificilmente eu não vou gostar das minhas músicas, vou gostar sempre delas. O set que me correu mal, eu me lembro que eu estava tocando em Linga, em Luanda, e a minha irmã estava lá, estávamos tipo a curtir a festa, e ela estava com uma cara meio estranha, e que quando eu saí da cabine, ela disse para mim, tipo: estás a achar que estás a tocar muito, né? Estás a tocar uma merda. E eu olhei para ela e ela falou aquilo de um tom tão sério comigo. E daí isso me fez refletir sobre eu tocar e beber. Era beber, né? Antes mesmo até de tocar. Foi um dos motivos que me fez com que deixasse de beber. Eu era bem miúdo na altura, tinha até 20 e poucos anos. Então daí isso foi uma coisa que foi desaparecendo. Já recusei um grande palco. Acho que seria. Não, acho que era o. Como é que é o nome daquele festival? O Festival Brasileiro, Rock in Rio. Eles meteram um palco à África e fizeram uma proposta que era para apresentar. Só que dentro dessa proposta havia algumas coisas que seriam impossíveis de fazer, até respeitando os artistas que eu estava a pensar em convidar, então preferi recusar. Deixei de fazer aquele festival Rock in Rio pela primeira vez, um palco África que eles meteram no Rock in Rio, Portugal. Essa passou. Já toquei várias músicas minhas nos sets e ninguém percebeu. Por exemplo, deixa eu ver uma música que eu toquei. Ou, por exemplo, na festa da Amsterdã, sei que toquei uma música que é um remix com DJ Galho. E alguém, quando terminou o set, perguntou-me assim: tocaste alguma coisa tua? Disse sim, toquei várias, né?
inclusive umas que gravamos agora, e o remix que é da Omar Sangaré, que nós temos, não é oficial, mas é uma música que nós temos tocado muito, e acho bem interessante que as pessoas não têm essa noção que às vezes nós temos coisas muito fixes a apresentar. O tipo de gambiarra que eu já fiz, fui para uma discoteca, uma amiga arranjou-me uma data, e nós não sabíamos muito sobre a discoteca. A discoteca tem um nome meio afro. E pronto, então pensou-se que aquilo dava para mim e nós fomos para lá. Era uma discoteca, por acaso era muito grande, muito boa, mas só que era extremamente fora daquilo que eu faço, em que eu toquei 3 músicas e depois disse, olha, entrego o dinheiro, vamos embora, não vamos estragar a festa de ninguém. Yeah. Sim, já tive algum momento que me senti assim, pessoalmente em Portugal, que é complicado, tu não nasceste lá, tu migraste, começaste uma vida nova e a tocar, então ainda é um pouco difícil de ser aceito ao mercado, não tens muitos entraves. Eu já vi pessoas que diziam que tinham muito interesse em mim, em fazer alguma coisa para trabalhar, e quando eu mudei para a Europa, essas pessoas já tinham um outro discurso com relação a mim. É como clube, como ter um evento dentro de um clube e depois não poder fazer porque vai ter outros eventos. Tu sentes isso, mas acho que é natural, né? Acho que faz parte do jogo. A proposta mais estranha, sei lá, acho que nunca há proposta mais estranha. Tipo, acho que as pessoas fazem os eventos pensando no que elas podem oferecer, né? Mas eu não me lembro de algo muito estranho durante esses anos todos de alguma coisa. Se aconteceu, esqueci, porque também não deve ser muito bom a gravar cenas que não me interessam. Então, provavelmente nunca deve ter existido uma proposta. Parece um absurdo. O que o Kuduro representa na minha vida, acho que não tem como, tipo, embora hoje eu não está 100% só tipo, focado a produzir Kuduro, acho que Kuduro é a base de tudo que eu faço. Então, até hoje está comigo e representa provavelmente o meu passado, o presente e o futuro. Não tem um satélite sem tipo Kuduro, então vai ser sempre uma coisa que vai estar sempre enraizada, que eu vou estar sempre a falar sobre Kuduro e até dar uma perspectiva diferente que muita gente não percebe. Nós temos dificuldade em compreender que Kuduro é música eletrónica, né? De certo modo, então, ainda às vezes eu preciso ter que estar a explicar isso e para as pessoas perceberem e entenderem que do Kuduro também houve muitas distrações, né, que hoje existem em Angola e para o resto do mundo, né? A curiosidade é que em Portugal tem algo que chamam batida, que é Kuduro, por exemplo. Então vou continuar a falar sobre isso, sobre Kuduro, até por os longos anos de vida que eu tiver. Já tive um momento, acho que foi quando eu fui tocar no Sphinx, e eu quando cheguei no aeroporto, a primeira coisa que me perguntaram, vieste com quem? Vieste sozinho? O teu MC está onde? Eu fiquei assim, o meu MC está onde? Então estava a tentar perceber o que estava acontecendo. E quando eu vou para o festival, percebi-me que os DJs todos tinham MC, então estavam lá a puxar pelo público. E quando eu entrei estava só eu e as pendrives de música. Então estava tentando descobrir no meio daquele público e lá eu consegui tipo convencer o pessoal e o pessoal gostou, e por esse motivo eu depois consegui marcar outras datas, né, com o pessoal, mas porque estava lá tipo eu sozinho e o público com milhares de pessoas só a tocar, sem ter que animar, sem ter que falar nada as pessoas, mas foi incrível e foi uma experiência, tipo, fiquei com aquela reação tipo, agora estou mal, não tem ninguém para dar aqui um salva-vidas, mas normalmente eu também não gosto muito de MCs, né? Nada contra, mas é isso, tu aprendes a te virar no meio de algumas turbulências durante o set. Isso é bom. Eu tenho 2 respostas muito básicas. Uma é o meu irmão, que nós éramos mais novos e estávamos sempre juntos, que é o Hamburgo. Acho que as pessoas em Angola conhecem ele, porque sempre foi uma pessoa muito dada às pessoas, então ele tem a manha de como conseguir falar com o pessoal. E acho que é a primeira pessoa, porque era a pessoa que estava lá sempre comigo, e depois a minha mãe.
minha mãe sempre esteve aí, sempre comprou coisas, então sempre que disse alguma coisa, ela estava disposta a ajudar. E eu me lembro da minha mãe, nós a gravamos Kuduro, quando éramos miúdos tinha muita confusão e a minha mãe a organizar todo mundo, para todo mundo poder gravar, porque tinha confusão, todo mundo ficava na porta à espera da sua vez para gravar e eu me lembro da minha mãe a ter que fazer isso. Então é daquelas pessoas que gosta de música, mas nunca até propriamente ligada de certa forma, né, ao que nós estávamos a fazer, mas estava aí a prestar atenção e que de certa forma acabou também por investir muito nisso. Já senti pressão porque é meio complicado, porque as pessoas às vezes precisam que tu justifiques para o público, né? E há aquelas obrigações às vezes de falar, olha, tu precisas do hit, tu precisas fazer a música assim, precisas de buscar as pessoas assim para tentar fazer a música e não só tipo, faz a tua música e curte, estás a ver? Então já senti essa pressão e se calhar até agora também assim, porque cada vez mais que o mercado vai crescendo, tu ou tens que te vergar ou tens que te adaptar, então é uma coisa que acho que ao longo da carreira dos artistas vai acontecer muito, acontece até chegar a uma idade que tu provavelmente já não precisas de nada, né? Isso eu digo de forma principalmente mentalmente, não é uma questão de dinheiro, mas mentalmente quando tu te encontras, tu te reconheces naquilo que tu fazes, tu consegues sair dessa pressão sem ter que às vezes desabar ou cair ou ter uma quebra de pico, né? Nessa missão que nós temos. Foi não levar a sério a música quando era mais novo, porque se provavelmente na altura que eu comecei tivesse a delinear muito bem os negócios, né? Se calhar eu teria muito mais coisas, teria a fazer muito mais coisas ainda do que eu faço hoje. Acho que esse talvez é o maior erro, mas até eu acho que isso tem muito a ver com a própria educação financeira. Tipo, tu dentro de casa tentas aprender como lidar com negócios tão cedo. Então, eu acho que quando não tens necessidade, não há pressão, muitas das vezes tu fazes as coisas por amizade, por gosto. Então, acho que isso foi um dos erros. Eu espero que muita gente também não cometa isso, que quando começar a fazer alguma coisa que realmente faça, né? Vai ao fundo e tenta aprender e também ouvir. Ouvir sempre faz bem, escutar e perguntar, ser curioso para perceber como é que as coisas funcionam. Acho que é a parte mais importante quando começas uma carreira. Porque se tu conseguires entender isso, tu vais conseguir ter um futuro próspero. Não digo que eu não tenho, mas eu conquistei as coisas, eu fiz as coisas, mas provavelmente podia ter ainda muito mais. Eu estou sempre a falar sobre a cena angolana e estou sempre a falar uma coisa que eu digo às entrevistas. Nós somos muito arcaicos, nós temos um mercado muito arcaico. Eu acho que para a música angolana conseguir realmente se fixar no mundo, temos de começar a ter as nossas próprias coisas, como a nossa própria comunicação, não esperar que a Europa fala sobre Kuduro. O maior magazine de Kuduro é europeu, americano, o maior magazine sobre Kizomba, Semba, são provavelmente espanhóis ou portugueses, então ainda nós temos essa dificuldade em entender o que é que realmente nós fizemos, qual é a nossa parte nisso. Então é preciso começar a desmistificar isso, começar a construir a nossa própria base e a contar a nossa própria história. Só contando a nossa história é que nós depois vamos conseguir nos fixar para o resto do mundo. Mas é preciso que haja mais mídia internacional a divulgar, mais documentários sobre nós e registrar isso tudo em livros, né? Que isso ainda é um tabu, mas nós vimos alguns universitários a defenderem teses como o Kuduro, que tem nota 20. Eu já vi brasileiros também e já vi pessoal da Alemanha, uma amiga minha, a Stephanie, a Steph, que fez a dissertação dela sobre Kuduro e ela teve nota 17 na Universidade de Berlim. Então acho que falta isso de nós. Então é preciso que nós passamos por nós para o mundo também podermos entender e não só às vezes contarem a nossa história e aí muitas das vezes ela não é contada na totalidade, talvez na totalidade não, mas
talvez de 70% correto, tá vendo? Porque se cada um quando pega apanha resquícios de informação, acaba um pouco por ficar distorcida e muitas das vezes nós reclamamos isso aqui não é isso, não é verdade, isso é verdade. Mas a verdade é que nós não escrevemos, nós não falamos sobre nós. Então, dado a isso, eu acho que ainda é difícil que nós nos fixamos no mundo e ficamos aí permanentes, né? Para as pessoas quando ouvirem algo falar, isso aqui é angolano, isso vem daqui, a história é essa e o porquê que nós fizemos. Eu acho que é importante nós começarmos a pensar e a refletir sobre isso e deixarmos de ser uma indústria arcaica e passar a ser uma indústria de verdade. Então, e falo na arte no seu global.